O tema para ser utilizado nas falas e nas pausas de hoje está relacionado a processos da mente. Quando a mente não aquieta de nenhuma forma. A, a pessoa tem uma forte vontade de meditar, começa a fazer a meditação e tem um incômodo forte, muitas vezes está relacionado com o corpo mesmo, o incômodo de uma avalanche de pensamentos, e a pessoa fica nessa questão de desqualificação até uma certa culpa, né? E tem esses altos e baixos muito fortes. E esses pensamentos tão longos e eles vão aumentando cada vez mais e acontece essa bola de neve. Quando eu ouço muitas informações que são conteúdos em que há necessidade de ser introjetado, não é só saber, mas é preciso introjetar para que essa introjeção desencadeie uma transformação. Quando vem uma avalanche de fala rápida, eu até entendo, mas não introjeta, não transforma, não aprofunda. E quando tem essa pausa, quando a pessoa dá uma pausa, existe um tempo de naturalmente aquilo ser introjetado, é uma oportunidade daquilo ser introjetado. E aí ele faz o seu trabalho interno, uma vez que ele foi introjetado, aí ele desencadeia as transformações. Então, eu sinto isso bem claro para mim, sabe? Quando eu estou ouvindo alguém, pá, 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 um insight atrás do outro, tá, fica aqui para mim, né? Então, por isso que, assim, ao ouvir o Osho e vendo as pausas que ele fazia, eu sentia que a introjeção do conteúdo era muito maior do que ouvir um cara pá, 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 pá. Então, essa é uma oportunidade que a gente está dando para o pessoal, né, para ver se também tem essa mesma sensação que eu. Né? Aproveitar as pausas para ficar em silêncio. Na pausa não é para ficar remoendo. Muito pelo contrário, é que é o lance, até é contraditório aparentemente. Tá, eu não vou precisar refletir, é só ficar em silêncio, observando o momento, que a coisa entra naturalmente por si mesmo, com mais facilidade. Esse aí, a gente começou como experimento, deixamos de usar a palavra experimento, né? Então passou a ser o nosso normal, né? Verdade. Bom, vamos então. Eu tinha feito umas experiências, sabe, de fazer com olhos abertos, mas eu senti que com os olhos fechados, para mim, funciona mais atualmente, sabe? Então eu vou manter esse padrão. Certo. Bom, esse momento, né, em que a mente está bastante turbulenta e que realmente chamar o modo percebendo, ficar consciente deste momento apenas, sem ficar pensando, se torna uma coisa quase inalcançável face àquela situação que eu estou vivendo. Bom, você falou um termo que eu acho que se aplica quando eu me observo nessas situações. Eu sinto que existe uma bola de neve mesmo. O excesso de pensamentos faz com que eu fique chateado com o excesso de pensamentos, que faz com que eu tenha mais excesso de pensamentos. Porque eu ficar chateado com o excesso de pensamento é mais pensamento. O próprio ficar chateado com a situação que eu estou fazendo é pensamento que está sendo agregado. E aí fica a bola de neve. Existem pessoas que se recusam a meditar em situações muito estressantes, em dificuldades.
Eu estou passando por uma situação muito difícil. Acho que a gente até já fez um vídeo sobre isso. Então eu não vou meditar. A situação difícil é o momento de se meditar. A turbulência é o momento de se meditar. Ela vai ter mais dificuldades. Mas se ela conseguir um pouquinho de presença dentro dessa turbulência, olha, se ela conseguir um pouquinho de presença dentro desta turbulência, o amadurecimento, o ganho, a introjeção de presença que ela vai ter pode ser muito maior do que ela ter muita presença numa situação tranquila. Deu para entender? Ter um pouco de presença numa situação turbulenta muitas vezes é mais rico, mais transformador do que ter muita presença numa situação não turbulenta. É um desafio e tanto. E é um desafio tão rico que vale a pena a gente encará-lo. Eu sinto. Esse é um momento com um potencial enorme de crescimento, de fortalecimento ou de enraizamento da presença. Eu estava assistindo um filme, né? Tem um filme assim maravilhoso que eu até já comentei em outro vídeo, chamado Poder Além da Vida. É um vídeo que tem tudo a ver com o que a gente fala. E talvez eu até já tenha comentado sobre isso, mas cabe aqui novamente. O rapaz estava numa situação dificílima. Ele estava no top do top dos tops. De repente ele caiu, desmoronou. Pá! Destruiu todos os seus projetos, todas as suas ambições. Foi um tombo e tanto. Ele ficou perturbadíssimo, tristíssimo. Tanto que ele até tem uma cena lá que é um pouco estranha, mas ele até estava querendo se suicidar. Aí uma moça, uma amiga dele, mais sábia, mais centrada, mais madura, falou para ele. Eu vou dizer com as minhas palavras que eu não me lembro direito. Você está aproveitando essa situação? Você está observando o que está acontecendo com você? Você está tendo consciência do que está, do teu processo? Claro que não foi assim que ela falou, eu estou elaborando, mas o que ela falou foi exatamente isso. E ela usou essas palavras. Você está aproveitando essa situação para ter autoconsciência? Porra, você quer uma oportunidade melhor do que numa situação turbulenta como essa? Ter autoconsciência? Olha o que ela falou, você está se observando. Ela não falou, você está se julgando. Observando e mantendo-se em silêncio. Observando e não comentando a respeito do que é observado. Porque senão você está agregando mais lenha na fogueira. Você está turbulento, reclama da turbulência, critica a turbulência, aumenta a turbulência. Se você só observa, a tendência é abaixar a situação desagradável, o incômodo. Com certeza. Então, para mim, esse filme, ele tem pontos muito ricos, mas para mim um dos mais ricos é esse. A moça perguntando, você está se observando?
Você está se percebendo? Você está se olhando sem julgamento? Você está aproveitando a situação? Então, isso muda muito a nossa perspectiva em relação às situações turbulentas. Elas não são inimigas, elas são oportunidades a serem aproveitadas. E eu, às vezes, passo por situações assim nas meditações. E eu percebo claramente isso que eu falei, é uma experiência. E eu estou mais turbulento do que o meu normal. Às vezes é uma queda, queda livre, comparada a como é que eu estava há um dia atrás que seja. Aí a minha mente fica com coceira de reclamar, de contestar, de resistir, de ficar frustrado, puta da vida. Aí a coisa bola de neve, como você falou. Agora, se eu falo, bom, é isso que está acontecendo, vamos aproveitar ao máximo. Vamos ter um pouquinho de presença, vamos usar essa turbulência como um empurrão para um capricho maior. Opa, consegui um pouquinho de presença agora. Nesse momento de presença, deu uma silenciada. Isso é uma vitória absurda, imensa. E eu aprendi a usar isso. Estou aprendendo a usar isso. Essas situações mais turbulentas como um empurrão para um capricho maior, uma celebração das pequenas conquistas de presença. A gente já tem entendido e falou muito o que é essa tal da presença. Então, tudo depende de como a gente encara. A gente pode sempre pôr mais lenha na fogueira, dependendo da situação, ou pode sacar que colocar lenha na fogueira é um ato meu, que eu estou fazendo e que eu tenho o poder de não fazer. Pelo menos não botar lenha na fogueira. Aí começa a ter um processo reverso. Tem uma coisa que o Eckhart Tolle falou que eu, para mim, é uma das coisas mais ricas que ele falou. É um mestre, para quem não conhece, tem autor do livro O Poder do Agora, tem um outro livro que chama O Despertar de uma Nova Consciência, que para mim é o top. E a linguagem dele é muito acessível, é fácil de entender. Eu me lembro que eu já li o livro Despertar de uma Nova Consciência umas 3 vezes. Mas em uma vez eu me propus a meditar enquanto lia. Isto é, se ele fala de presença, eu vivo a presença naquele momento. Ele fala de aqui agora, eu chamo aqui agora nesse momento. Então eu vou vivenciando o estado que ele inspira a gente a viver. Foi assim fenomenal ler aquele livro de começo ao fim, nessa proposta de não ser apenas uma leitura, como é a proposta que nós estamos fazendo agora. De não ser apenas um vídeo, mas ser uma meditação. E a meditação vai de você estar chamando a presença. E eu estou criando, tentando criar um clima para que, ao chamar, seja mais fácil vivenciar esse estado de atentividade ao momento presente. Mas voltando, né, o que ele falou é o seguinte: as situações turbulentas da vida,
elas dividem as pessoas de duas maneiras. Aquelas que nas situações turbulentas se afundam mais, eu acho que essas são as maioria, a grande maioria, e aquela em que a situação turbulenta serve de empurrão, ou de trampolim, ou de impulso para a pessoa se equilibrar mais ainda, se fortalecer mais ainda, se silenciar aos trancos e barrancos. E eu sei que isso é possível. E aí cada um avalia qual que é a minha média. Vem uma situação turbulenta, eu me aprofundo, me afundo ainda mais, turbulento ainda mais, ou aproveito a situação para perceber, como um filme que aquela moça falou, para não embarcar em pensamentos, mais ainda, para me agarrar ao aqui e agora. Às vezes a sensação é essa, eu preciso me agarrar ao aqui e agora, ao aqui e agora, para não ser levado pelo vento da turbulência mental. Eu não preciso exigir perfeição e nem sucesso total. De repente, a turbulência se foi como num piscar de olhos. Não necessariamente. Mas tudo bem, só de eu não agregar mais coisas, mais fogo, mais lenha na fogueira já é uma vitória. E aos poucos vai ficando cada vez mais fácil. A próxima turbulência não vai me abater tanto. Aí você passa por turbulências de uma maneira muito mais fácil, cada vez mais. Porque o problema maior, como já diziam alguns filósofos gregos, não está na situação, mas o que eu agrego de pensamentos a ela. Se tem uma coisa importante da gente introjetar é esse entendimento. O problema maior não está no que acontece, mas com o que eu penso sobre o que acontece. Por isso que pessoas passam por determinadas situações chamadas traumáticas e vão ladeira abaixo. E se existe toda uma justificativa, não, ele está assim porque ele teve esse trauma muito forte. Mas não é só o trauma que fez com que ele fosse ladeira abaixo. É também os pensamentos que ele agregou ao trauma, ou que ele está agregando ao trauma, que ele continua agregando ao trauma. Sim, o trauma foi complicado, mas ele tem a parte dele, que ele poderia não fazer. E tem pessoas que não fazem. Portanto, tem pessoas que têm o mesmo trauma, porém não ficam agregando pensamentos àquilo, justificativas, reclamações, condenações à vida, à existência, às pessoas, sei lá, dependendo da situação, dependendo do trauma. Então você vê duas pessoas que sofreram o mesmo trauma, uma está no hospital psiquiátrico, talvez, e a outra está feliz da vida, brincando com a família, alegre. Não é só o trauma.
é o que que a pessoa pôs em cima. E essa é uma arte. A maioria das pessoas vai no embalo, na inconsciência. Ela agrega sem saber que está agregando pensamentos. Ela piora a situação sem saber que está piorando. Ou ela continua nesse processo achando que esse processo de reclamar é inevitável. Agora, um meditador, por exemplo, ele tem muito mais facilidade de perceber que ele pode interromper os pensamentos, que ele está embarcando, ele começa a embarcar, ele interrompe. Não é que os pensamentos não vêm, não é que a queixa não vem, não é que a frustração não vem, não é que a revolta não vem. Ela vem, mas o cara percebe, não aceita o convite de embarcar, chama a consciência para esse momento. Nesse momento está tudo bem. O problema está na minha memória, no passado. Aí a pessoa se enraiza nesse momento. Uf. Esse é o porto seguro. O meditador vai aprendendo a se estabilizar no porto seguro. É possível, está ao alcance, vai de cada um. E aí tem pessoas que se dedicam, tem pessoas que não se dedicam. Aí é uma coisa complicada. Das razões que levam uma pessoa a se dedicar a um processo de estabilidade, estabelecer-se no presente, e outras que não estão nem aí. Segue o barco na mesma confusão de sempre. Então é isso. A questão é como a gente responde às situações, como a gente celebra as pequenas conquistas nas turbulências, como a gente aproveita as turbulências para se observar, para caprichar mais ainda. Lembrando de novo dessa frase, essa frase agora para mim está tão forte, aquela cena daquele filme para mim realmente me sensibiliza. Você está se observando agora, aproveitando a situação? É isso, Vera. Do que foi dito é o que surgiu aqui. Sim, Não estou percebendo mais nenhum caminho aí para eu destrinchar. certo, sim. A resposta chegou muito bem aqui para mim. É muito sobre realmente não alimentar essa mente e optar por observar sem julgamentos, sem as críticas, né? E trazer a presença para a turbulência, realmente aproveitar como um desafio, uma experiência também, para poder enraizar a presença. E com um detalhe, com um capricho, e se possível, comemorar até. Claro, É o que eu entendo aqui. E eu gostaria de agradecer as analogias, que eu gostei bastante, inclusive do livro, o filme que se trouxe, e as pérolas de hoje. Eu gostei bastante da frase, o vento da turbulência mental. Eu realmente, quando você usa essas associações, fica bem mais forte na mente. Eu gosto bastante, queria agradecer isso também. é. É um convite para todos nós, né? Nem eu estou imune a isso, né? As turbulências vão Uhum. surgir, e cada vez é um desafio, né? Não é que Sim, o cara saca isso que ele sempre vai ter que caprichar, sabe?
a introjeção é um processo, né, desses entendimentos. Mas a gente tem que começar, né? A proposta é, eu estou a fim de aproveitar essas sacadas para Sim, passar pelas turbulências de uma maneira diferente, né? O convite é para todos nós. exato. Concordo plenamente. Tá bom. É isso, né, por hoje, tá bom? Tá certo. Então, valeu. Obrigado, Vera. Muito obrigada. Tchau.